Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, hoje eu vou fazer um aulão com o conteúdo do PAC 2. Eu selecionei as duas últimas provas do PAC 2, fiz um levantamento aqui dos conteúdos que caíram em cada questão, nas duas edições, e vou trabalhar por uns 50 minutos aqui com vocês, alguns tópicos, e falar um pouco das possibilidades de conteúdos que podem cair esse ano. Hoje é 20 de setembro de 2025, às 7h27 da manhã, no sábado. Daqui a pouco eu tenho conselho de classe, então eu vou tentar ser bem resumida nesse aulão para vocês aproveitarem. Antes de ir para a prova ali, que eu escolhi já e explicando para vocês alguns conteúdos, no canal do YouTube que eu tenho ali, onde eu coloco sempre as aulas de revisão das provas, os aulões gravados, vocês vão encontrar aulas gravadas de conteúdos do terceiro ano. Por quê? O PAC 2, ele cobra o século XIX, basicamente Brasil-nação, então eles não colocam assim primeiro e segundo império e período regencial, eles colocam esse título Brasil-nação. Dentro do Brasil-nação, nós estamos falando então de conteúdos relacionados ao período em que o Brasil se consolidou enquanto nação, ou seja, pós 1822, pós a sua independência, ao longo do século XIX, durante os 9 anos de governo Dom Pedro I, os 9 anos de regência, e depois, durante os 49 anos do governo Dom Pedro II. E alguns subtemas dentro desse período, como, por exemplo, a questão da escravidão e do processo abolicionista, da imigração e de alguns conflitos que ocorreram nesse período. No século XIX também é cobrado, no PAC 2, sobre o imperialismo, porque se a gente não entender o imperialismo, não compreendemos a Primeira Guerra Mundial. Então, o imperialismo, esse fenômeno, que ele vai marcar a segunda metade do século XIX, onde os países ricos europeus buscaram explorar territórios na África e na Ásia, buscando matéria-prima, mercado consumidor, buscando fontes energéticas, aumentar o seu índice de vendas, riquezas de todos os tipos, não só um solo fértil para plantar determinados gêneros e matérias-primas para atender a crescente industrialização, mas também territórios ricos em petróleo, territórios ricos em recursos hídricos. Nesse processo, criou-se uma ideologia de que os europeus tinham uma missão civilizatória para levar o progresso e a civilização para esses territórios africanos e asiáticos. Nós sabemos as consequências desse processo. Então, o imperialismo, ou também conhecido como neocolonialismo, é bem importante, até porque não caiu nas duas edições, nem em 2024 e nem em 2023, tá? Então, eu vou começar pela prova mais antiga, 2023, vou colocar ela aqui no centro da tela para ficar mais claro. Vou acompanhando se está dando tudo certo, porque eu estou com o meu outro e-mail logado aqui, e nós vamos tentando dar conta do que é possível, tá? No PAC 2, as questões vão de 13 a 18, se não mudar nada, 13 a 18 são as questões de história, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões de história. Em 2023, em ordem de numeração de 13 a 18, os temas que caíram foram planos econômicos do Brasil pós o período de redemocratização, que é essa questão que está aparecendo na tela, questão 13.
Então, Plano Cruzado, Plano Real, Plano Brasil Novo, o PAC e o Programa Avança Brasil. Foram programas econômicos adotados por diferentes presidentes que governaram o Brasil após o término da ditadura militar, após esse processo, tá, de finalização de um regime ditatorial e a volta da democracia no Brasil. A questão 14 foi sobre a Segunda Guerra Mundial, a questão 15 foi sobre povos originários do Brasil, a questão 16 foi sobre Vargas, 17, Comissão Nacional da Verdade, que tem uma relação direta com, né, a temática da ditadura militar no Brasil, e a questão 18 sobre o racismo. Olhando para a prova de 2024, deixa eu colocar ela aqui, só a primeira questão, de 13 a 18, os temas foram Segunda Guerra Mundial, voto feminino, tá, no Brasil, apartheid, que tem uma relação direta com o tema racismo, que é algo que eles colocam ali no conteúdo programático deles, governo de Fernando Collor de Mello, que é período pós-redemocratização, uma questão sobre mudanças climáticas, e a última questão da prova de 2024 foi sobre a ditadura militar no Brasil. Então, se nós fizermos um raio-x aqui, de 2023 e 2024, nós vamos perceber que o tema mais recorrente é Segunda Guerra Mundial, caiu tanto em 2023 quanto em 2024. Qual a possibilidade de cair de novo? Uma grande possibilidade de cair sobre guerras mundiais, mas não sei sobre a Segunda Guerra Mundial. Embora nós estamos vivendo o ano de 2025, e quando tudo que acaba em 25 ou em 5, geralmente pode cair. Então, sabendo disso, e sabendo que em 1945 iniciou a Segunda Guerra Mundial, pode ser que caia algo relacionado ao início da Segunda Guerra Mundial, por ser 1945. Lembrando também que 1945 é o ano, então, que surge, né, toda essa movimentação da construção de uma organização internacional que tivesse como objetivo a manutenção da paz, leia-se Organização das Nações Unidas e, consequentemente, Declaração dos Direitos Humanos. Então, pode ser que caia também alguma coisa relacionada a esses subtemas, tá? 1945 no Brasil é o ano, então, que finaliza a era Vargas, os 15 anos que o Vargas, né, ficou à frente da política brasileira, de 1930 a 1945, e tem início, né, ao período democrático no Brasil, por conta das eleições de 1945, retorna-se, então, né, o período eleitoral, esse contexto, né, democrático de eleição, e o candidato Eurico Gaspar Dutra, um militar que apoiou o governo do Vargas, inclusive o golpe de 1937, se tornou, por meio de voto popular, o presidente do nosso território. Então, ficar um pouco, né, assim, um pouco com a anteninha ligada em relação aos anos, tá? Então, a Vargas, por exemplo, que eu sempre falo, que eu comento sempre, né, que caiu em 2023, não caiu em 2024. Qual a possibilidade de cair em 2025? Grande possibilidade. Comissão Nacional da Verdade, pode cair, professora? Olha, com essa discussão atual, mas está muito recente ainda, então a prova do PAC 2, ela provavelmente já, né, foi feita aí uns 2 meses atrás, eu creio que pode ser que caia algo relacionado à ditadura militar em relação ao AI-5, em relação à questão ali do final do período ditatorial, quando se discute a lei da anistia, por conta, né, desse contexto atual que estamos vivendo. Porém, como eu disse, a prova do PAC 2 provavelmente já, né, foi construída há uns 2 meses atrás, então é diferente do cenário que a gente vive, né, no mês de setembro.
Ditadura militar sempre cai, tá? É bem difícil não cair algo relacionado ao período ditatorial no Brasil, tá? Então a gente vai depois ir para a questão ali e analisar alguns pontos. Questão do racismo, né, do conceito de racismo estrutural, das desigualdades sociais relacionadas à população preta e parda, a questão das lutas das mulheres e pelos direitos humanos no Brasil. Isso é recorrente, até porque se você olhar, por exemplo, uma questão que nós vamos analisar ali em 2023 sobre os povos originários, nós estamos falando dos povos originários, porém o ponto central da questão refere-se ao item, a problemática dos direitos humanos, tá? Planos econômicos do Brasil pós-redemocratização caiu em 2023, e daí em 2024 caiu sobre o Collor, né? Então, assim, a grande preocupação de vocês é assim, como que eu vou saber especificamente o conteúdo de um determinado presidente? Então, assim, tem que ter uma visão geral, né, da democracia brasileira, do período republicano do Brasil. Eu vou tentar fazer um pouco disso hoje. Mas, assim, olhando para 2023 e para 2024, e olhando o conteúdo programático, o que não caiu nos 2 últimos anos e que pode cair por conta de não ter sido cobrado, né, nos últimos anos. Imperialismo, então esse tema não caiu ali em 2023 nem em 2024, vocês vão encontrar imperialismo também como neocolonialismo, tá? Que é esse processo que eu comentei com vocês, né, da exploração do continente africano e continente asiático, como consequências dessa missão civilizatória que os europeus diziam, né, estarem comprometidos, o saldo muito negativo dessa exploração, porque uniu-se territórios com populações de etnias diferentes, instalaram um sistema político, educacional e econômico diferente da realidade dos povos que ali viviam, então isso, na verdade, acabou deteriorando os costumes, a cultura, o modo de vida, desorganizou a sociedade das comunidades africanas e asiáticas e o comércio que eles possuíam, os conhecimentos que eles tinham também. Então, uma das grandes consequências foi a miséria, a pobreza, as lutas étnicas, as guerras civis e o enfraquecimento de uma rede de identidade dos povos africanos e asiáticos. Então, creio que imperialismo e neocolonialismo pode cair. Olhando para 2023 e 2024, também não caiu nenhuma questão assim, embora o voto, vocês vão ver que teve uma questão que caiu lá em 2024 sobre o voto feminino, ele vai falar do contexto da República Velha, mas não caiu, assim, questões importantes do período da chamada República Velha. A República Velha é a república que se instala a partir da proclamação, em 15 de novembro de 1889, essa república, que na verdade chama-se Primeira República, né? Foi depois ali o movimento do Vargas e a Era Vargas que chamou a Primeira República de República Velha. Vai de 1889 até 1930. Então, esse foi um período interessante do Brasil, onde existem aquelas características que vocês estudaram bem no 9º ano, que é a política do café com leite, que é aquela política de valorização do café, onde os políticos e os empreendedores do setor agrário brasileiro, voltado para a exportação, eles se uniam para criar políticas públicas. Nós tivemos 2 presidentes militares inicialmente, que foi o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, chamada República da Espada, e depois civis, né, governando o Brasil, não tinha
na Constituição de 1800, né, e 91, não havia possibilidade de reeleição, então nós tivemos vários presidentes que passaram por esse período, e uma das grandes marcas deste momento da República Velha são as revoltas que ocorreram. Então, assim, como não caiu esse tema, pode ser que caia agora nessa edição de 2025, as revoltas, principalmente revoltas do campo, como, por exemplo, revoltas do Contestado, que é aqui próximo da nossa região, e que são revoltas messiânicas, né? E Canudos. E revoltas urbanas, como a revolta da vacina, que é bem conhecida também, assim como a revolta da Armada. Eu tenho aulas específicas sobre a República Velha no canal do YouTube, então fiquem bem à vontade para vocês assistirem, né? Foi nesse período também da chamada República Velha que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e nós vivemos em 1922, né, o centenário da independência, vários movimentos contrários à política do chamado café com leite, que na verdade não era um revezamento entre mineiros, entre presidentes mineiros e paulistas, mas sim os dois colégios eleitorais maiores eram de Minas e São Paulo, então eles se uniam para determinar quem seria o presidente da República. Não se fazia nem campanha, basicamente, naquele período, tá? Porque basicamente todo o controle do sistema eleitoral estava nas mãos do próprio Estado e que não havia mecanismos de controle. Então, havia muitas fraudes eleitorais, o tal do voto cabresto, o voto de curral, né? Então, nós sabemos das dificuldades de se consolidar uma democracia no período da República Velha. Então, o ano de 1922 foi um ano importante, porque estávamos comemorando o centenário brasileiro, então a Semana da Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista, a revolta do Forte de Copacabana. Então, foram movimentos que questionaram esse sistema político brasileiro, a própria estrutura econômica do Brasil. Então, os industriais reclamavam por causa dessa valorização da política do café com leite. Os operários, né, já estavam crescendo no Brasil, porque a industrialização, né, cresceu no Brasil nesse período também. Então, muitas greves, como a greve de 1917, foi uma das mais famosas até então, que já existiu no Brasil. Então, movimentos por direitos de voto, movimentos por direitos educacionais, movimentos por parte das mulheres. Então, tudo isso marcou o contexto da República Velha. Eu creio que vai cair uma questão sobre a República Velha agora na edição de 2025, tá? Olhando para esse raio-x que eu fiz aqui de levantamento de informações. Então, imperialismo, República Velha, pode cair novamente período da Era Vargas, alguma coisa sobre Vargas, porque não caiu em 2024, caiu em 2023. Para mim, pessoalmente, creio que vai cair alguma coisa sobre o período da ditadura, talvez essa questão relacionada ao período do processo da redemocratização, que foi o final, né, ali da ditadura. Então, o movimento de diretas já, por exemplo, começou em 1984, porque em 1985, veja, 5 termina em 5, nós estamos em 2025, né? Então, se você fazer um cálculo aqui, há 40 anos atrás, no ano de 1985, estava ocorrendo a primeira eleição no Brasil para presidente da República, após esse período eleitoral. Foi a primeira vez que nós, depois de muito tempo, né, veio novamente um civil governar o Brasil, só que essa eleição foi uma eleição indireta, ainda pelo Congresso. O povo não pôde, então, escolher o seu representante máximo da nação. Então, eu creio que pode cair alguma coisa relacionada a esse período final da ditadura. Vamos lá para as questões e a gente vai fazendo um bate-papo aqui, tá? Para que vocês tenham acesso a alguns conhecimentos. Infelizmente, a prova do PSS, do PAC, esses processos seletivos, eles não seguem, né, o nosso
o nosso conteúdo programático do Instituto Federal. Então, a maioria das questões do PAC 2 são questões que vocês estudam somente no terceiro ano. Só que são questões que vocês estudaram em boa parte, claro, de uma forma ainda muito menos complexa, no nono ano. Então, é possível que muitos aqui que vão assistir lembrem das informações. Eu acho que eu vou começar por uma ordem cronológica e não por uma ordem aqui que a Unicentro colocou nas suas questões. Então, olhando para a prova de 2023, eu vou falar sobre o Vargas, que é a questão 16. Então, essa questão aqui, ó. Eu já gabaritei para deixar um pouquinho mais fácil para vocês, tá bom? Até para aumentar um pouco essa questão. Tá. Então, a questão 16 pede para que vocês façam uma análise das afirmativas e coloquem verdadeiro e falso. Uma questão da Unicentro, quando aparece assim, verdadeiro e falso, ou analisa as afirmativas 1, 2, 3 e 4, qual que é a dica que eu dou para vocês? Que vocês olhem para essa questão e percebam assim, qual é a afirmativa que eu tenho certeza absoluta que é falsa ou verdadeira, para que eu possa ir lá diretamente, né, nas sequências e assinalar. Ou ficar com menos possibilidades, né, para pensar e ganhar tempo. E tem outras questões, né, tem outras matérias também, não dá para ficar perdendo muito tempo numa prova de vestibular, já que, né, existem esquemas para tentar responder. Então, aqui está pedindo para que vocês façam uma análise do governo de Getúlio Vargas. Então, assim, a era Vargas, especificamente, quando a gente fala de era Vargas, é um período que vai de 1930 até 1945. Então, foram 15 anos que o Vargas vai governar o Brasil de forma direta. Então, em 1930, teve eleições no Brasil e o resultado das eleições não agradou alguns estados brasileiros, como Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, porque na época, o último presidente da República Velha foi o Washington Luiz, e ele acabou apoiando um candidato de São Paulo, e naquela eleição, o combinado era que se apoiasse um candidato, qualquer candidato, seja São Paulo, não importa o candidato, mas quem daria, quem escolheria, na verdade, seria o Colégio Eleitoral de Minas, que esse era o tal da política do café com leite. Esse revezamento no sentido assim, numa eleição, o Colégio Eleitoral de São Paulo escolhe, no outro, o Colégio Eleitoral de Minas escolhe, a não ser que um abra mão. E em 1930, em vez, né, dos políticos de São Paulo passar a bola para o pessoal de Minas escolher, o atual presidente do Brasil da época, tá, ele foi lá e assumiu uma dianteira, quebrando este acordão que existia nos bastidores da política, e ele, então, fez campanha, né, e assumiu a campanha de um candidato, que não era o candidato que o Colégio Eleitoral de Minas queria. Nisso, o Rio Grande do Sul também tinha feito uma candidatura em torno da figura do Getúlio Vargas, perdeu, né, o Getúlio Vargas perdeu a eleição, mas diante dessa situação de quebra de acordão, o Colégio Eleitoral de Minas, as forças políticas de Minas, as forças econômicas de Minas, juntamente com o estado do Rio Grande do Sul, né, as forças políticas do Rio Grande do Sul e econômicas, juntamente com outros estados que estavam descontentes com esse processo eleitoral de café com leite, entre aspas, eles criaram um movimento para destituir o Washington Luiz, que estava ali nos seus finalmente, faltava acho que um mês para ele terminar o governo dele, né, porque ele passaria, né, a faixa presidencial para o outro presidente,
E esse movimento, então, não aceitou o resultado das eleições, que sim, eram fraudulentas, isso é óbvio. Esse movimento ficou conhecido na história como Revolução de 30, foi liderado por Getúlio Vargas, o candidato que perdeu a eleição de 1930, mas com apoio, né, de membros do Exército, do alto escalão do Exército, e com apoio, né, de uma elite política e econômica, esse movimento deu certo, e esse movimento inaugurou, então, o governo do Vargas, a chamada Era Vargas, que ninguém sabia que ia demorar 15 anos, né? Então, o Vargas começa governando o Brasil de forma provisória, que é sem Constituição, porque aquela Constituição de 1891 já não vale, eles vão ter que fazer uma nova Constituição, diante desse novo contexto político. Então, a Era Vargas, ela tem 3 períodos dos 15 anos, que é o provisório, que é o período em que o Vargas governa sem Constituição, que vai de 30 a 34, o governo constitucional, esse período constitucional que já tem uma Constituição que foi criada em 1934, que nós estamos falando então da nossa segunda Constituição republicana e terceira Constituição do Brasil. Esse período é curtinho, por quê? Porque em 1937, o Vargas vai dar um autogolpe, inaugurando o chamado Estado Novo, que foi uma ditadura, não militar, desculpa, uma ditadura, claro, foi apoiada pelas Forças Armadas, mas o protagonista dessa ditadura foi o próprio Getúlio Vargas. Em 37, isso vai acontecer, e o término desse Estado Novo vai até 45, inclusive em 1937, e é criada uma outra Constituição no Brasil, que é uma Constituição muito próxima aí de constituições que vigoravam em países que seguiam ali regimes fascistas, totalitários, a Constituição da Polaca. Então, são 3 períodos a Era Vargas. Depois o Vargas vai voltar novamente a governar o Brasil, mas isso nas eleições de 50, quando realmente a população que tinha direito ao voto naquele período escolheu Getúlio Vargas por voto, então, popular, em 1950, as eleições. Então, esse período de 1951, que ele começa até 54, que é quando ele se mata, não é dentro da chamada Era Vargas. Então, veja só, o aluno precisa saber o básico. O que é o básico? De 30 a 45, existe 3 períodos. O governo, a Era Vargas, é só de 30 a 45. Se eu sei disso, a primeira afirmativa dessa questão que aparece para vocês na tela, da 16 aqui, ó, a Era Vargas inclui 2 períodos, não, são 3 períodos. Aqui, ó, 3. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Ó, consegui fazer aqui, riscar. São 3 períodos. Se eu sei que essa questão é falsa, então eu já nem vou olhar a letra A e a letra B, eu fico entre a C e a D. O que difere para mim aqui é, por exemplo, a segunda afirmativa, por exemplo, e as 2 últimas. Então, eu já vou direto nessa. Não preciso ler, por exemplo, a terceira, porque a terceira afirmativa, ela é verdadeira, tanto está na C quanto está na D. Então, aqui, ó, por exemplo, o governo de Vargas, a penúltima questão que eu estou lendo, denominado de Estado Novo, foi caracterizado por uma abertura política completa, com liberdade de imprensa e liberdade de expressão, favorecendo a democracia. Fica muito claro para quem passa por estudos sobre Vargas, que Estado Novo é ditadura. Então não tem democracia. Se eu sei disso, a penúltima é falsa. Então eu vou direto na letra C. Não preciso nem olhar as outras questões. Como eu disse para vocês, em 37, inaugurando o Estado Novo, tá aqui, verdadeiro, nós, então, tivemos a terceira Constituição do período republicano e quarta brasileira, a Constituição que ficou conhecida como Constituição da Polaca, tá bom? E as outras estão verdadeiras. Beleza? Então, fechou o pacote aí sobre a Era Vargas. Acho que só para comentar com vocês, né, algum dos motivos aí que fez com que a Era Vargas entrasse num período, assim, de enfraquecimento, foi que a partir, né, de 1941, quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, ele vai tentar levar junto para esse polo de guerra outros países. Então,
os Estados Unidos, meio que estimular e pressionar vários países para entrar do seu lado na Segunda Guerra Mundial, leia-se Brasil. E aí, como que foi isso, né? O Brasil era um país que vivia em plena ditadura, que o Vargas deu esse golpe em 37, a Segunda Guerra Mundial começa em 39, o Brasil não se envolve, e em 42 o Brasil vai ter que tomar essa posição de lutar ao lado, né, dos países, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, contra os países fascistas. Então, ficou uma certa contradição, porque um país ditatorial como o Brasil lutando, né, junto ali aos aliados, que eram, na sua maioria, países democráticos. Isso foi enfraquecendo o governo do Vargas e ele foi criando outros mecanismos para sobreviver no poder, como, por exemplo, né, em 1943, para ter o apoio da massa popular urbana de trabalhadores, ele cria a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, para tentar trazer os trabalhadores urbanos para o seu lado, né, para tentar sobreviver mais, ter mais um fôlego aí no governo, tá? Falando sobre a CLT, não vamos deixar claro que os trabalhadores urbanos no Brasil, a partir de 1943, têm, então, né, esta proteção que foi criada por parte do Estado em relação às suas condições de trabalho. Em relação ao trabalhador rural, isso não aconteceu, a CLT é para trabalhador urbano. O trabalhador rural, ele só vai conseguir, né, uma legislação que o proteja 20 anos depois, no ano de 1963, no governo do João Goulart, com, né, o decreto do Estatuto do Trabalhador Rural. Muito bem, agora vamos para a questão da Segunda Guerra Mundial, que é a questão, aqui nessa prova, é a questão 14. Ótimo, então vamos lá. A questão 14 fala sobre a Segunda Guerra Mundial, especificamente sobre as bombas atômicas. Do mesmo jeito que vocês fizeram aqui, ali, a análise da Era Vargas, faça com a questão 14. Lá era verdadeira e falsa, que era afirmativa 1, 2 e 3. E 4. Se eu sei que uma está correta ou totalmente falsa, eu vou ali e já faço a avaliação somente da sequência que eu sei que está correto. Desculpa. Sobre a Segunda Guerra Mundial, tema recorrente de 2023 e 2024, essa questão aqui, ela vai falar sobre as bombas, especificamente as bombas atômicas, que é muito falado, não se tem como não falar da Segunda Guerra Mundial sem, né, falar das bombas atômicas. Sabemos que a Alemanha já tinha se rendido, a Itália foi o primeiro país a se render, e depois a Alemanha, e o Japão continuava sozinho praticamente na guerra, tá, contra, e basicamente, os Estados Unidos, tá. No ano de 1945, então, assim, acredita-se, né, que não havia necessidade de jogar essas bombas, mas os Estados Unidos já tinha criado esse projeto, né, de desenvolvimento de bomba nuclear, de energia atômica, então precisava ver se funcionava isso aí. E também para mostrar para uma nação que estava ali, né, dentro do eixo dos aliados da Segunda Guerra Mundial, mas que tinha características diferentes da União Soviética, em relação aos outros países, né, que adotavam o sistema capitalista, países democráticos, dessa força bélica que os Estados Unidos possuíam. Então, observando isso daí, vamos ver uma coisa aqui, ó, na 2. A 2 está errada, por quê? Porque diz que as bombas atômicas foram usadas pelos Estados Unidos como uma estratégia para acelerar o fim da Segunda Guerra Mundial, já que não se aventava ainda a rendição alemã. Não, a Alemanha já estava rendida, né? Então, beleza, se eu sei disso, eu não vou olhar a letra A, e também não vou olhar a letra D. Eu fico entre a B e a C. Pô, professora, mas a B e a C, aqui difere a 4. Beleza? Então eu vou ler a 4. Eu não fico perdendo tempo em lendo outras coisas. Em 15 de agosto de 1945, 6 dias após o ataque de Nagasaki,
e após a União Soviética declarar guerra ao Japão, o imperador japonês, né, o Hirohito, anunciou a rendição incondicional do Japão, assim encerra, então, a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma questão verdadeira. Então, veja só, o Japão tinha um conflito direto com os Estados Unidos, e ficou sozinho depois da rendição da Alemanha. O que acontece, né? Acontece que a União Soviética também declarou guerra para com o Japão por conta de algumas possessões territoriais ali na região ali próximo da região japonesa, mas mais vinculada próximo à região da China, enquanto os Estados Unidos tinham uma preocupação maior em relação, né, aos territórios que estavam localizados na região do Oceano Pacífico, tá? Então, essa questão é uma questão verdadeira, é uma questão difícil, e ela é uma questão realmente que foi colocada ali para que o aluno não acertasse, porque a única informação que fica, talvez o aluno ficaria em dúvida mas espera aí, a União Soviética declarou guerra ao Japão, lembrando que a União Soviética fazia parte dos aliados, ou seja, estava do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, o Brasil também, né, fez parte dos aliados, nesse período. Então, como o Japão ficou sozinho, a questão era pressionar o Japão para realmente, né, sair desse conflito. E aí, as bombas foram essenciais, e também o fato, né, da própria União Soviética ter declarado guerra ao Japão. Então, o Japão pensou, agora não dá mais, né, vão continuar nos bombardeando, né, com essas bombas atômicas, que têm consequências avassaladoras, e agora também entrou no jogo a União Soviética, que era um país enorme, inclusive foi a União Soviética, foram os soviéticos os responsáveis por libertar Berlim quando a Alemanha se rendeu. As primeiras tropas a chegarem na cidade de Berlim, tá, foram as tropas soviéticas. E depois, é claro que a narrativa por parte dos países ocidentais é que os Estados Unidos tiveram um papel fundamental. E não, os soldados que libertaram e que fizeram com que a Alemanha se rendesse foram os soviéticos. Bem interessante isso, né? Daqui, como a gente está discutindo Segunda Guerra Mundial, se a gente ir para o PAC 2024, na questão 3, que foi também sobre Segunda Guerra Mundial, foi sobre esse período pós-Segunda Guerra Mundial, que foi a questão ali da Guerra Fria. Esse é um tema também muito importante no PAC 2, porque a Guerra Fria ela vai começar em 1945 e vai até 1991, com a desintegração da União Soviética, e também alguns historiadores colocam, né, o ano de 1989 com a queda do Muro de Berlim. Então, são duas datas aí importantes, né? Então, nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética estavam no mesmo bloco para derrubar os regimes, né, totalitários fascistas, mas pós-término da Segunda Guerra Mundial, cada um foi para um lado e começou a chamada bipolarização. Então, essa questão aqui é a questão da Guerra Fria. Então, veja bem, né, acho que eu tinha falado lá na frente que tinha caído duas questões sobre a Segunda Guerra Mundial, e não, na verdade, caiu uma questão sobre a Segunda Guerra Mundial, em 2023, e uma questão em 2024 sobre a Guerra Fria, mas não se entende Guerra Fria se não entender a Segunda Guerra Mundial. Então, esses dois materiais aqui são materiais de publicidade. A primeira imagem refere-se a um cartaz da União Soviética do ano de 69. Então, já aquele período bem auge da Guerra Fria mesmo, com a disputa pelo espaço. A gente chama de corrida espacial. Foi uma das marcas da Guerra Fria, tá? Se você me perguntar assim, quais são os principais temas da Guerra Fria que caem nos vestibulares, eu vou fazer um levantamento para vocês, aqui agora, e eu creio que esse tema pode cair ou no PAC 2 ou no PSS 2, que é por conta do que está acontecendo aí nesse momento em Gaza, que é o conflito, né, árabe-israelense. Esse tema não caiu em 2023 e nem em 2024, e eu creio que ele vai cair agora. Conflito árabe-israelense. Então, tem que tirar um tempo para vocês entenderem
a origem daquela guerra que até hoje existe na região da Palestina. Não cai em 2023, 2024. Onde que vai cair em 2025? Seja no PAC 2 ou no PSS 2, tá? E no vestibular também. Da UEPG, da Unicentro e demais vestibulares. E Enem, creio também. Então, assim, o que mais cai, o top, se a gente fosse fazer um top 3, de 3 conteúdos que mais caem nos vestibulares sobre a Guerra Fria. Conflito árabe-israelense, que eu acabei de comentar aí com vocês, isso pensando tanto o vestibular como de forma geral. Segundo ponto que mais cai, essa questão de corrida espacial, corrida armamentista ali. E terceiro ponto é sobre a Revolução Cubana. Tá? Crise dos mísseis em 62, esse processo revolucionário que marcou, né, a região da América Latina e as relações entre Estados Unidos a própria Cuba e outros países do continente americano, principalmente sul-americano. Então, essa questão 13, a primeira imagem, o que ela tá dizendo, né? Glória ao povo soviético, foram pioneiros do cosmos. Nós sabemos que em 1957, com, né, a Sputnik, os soviéticos realmente foram os primeiros, né, a conseguirem alguma coisa, né, no espaço, a mandar alguma coisa para o espaço. Mas é claro que nós sabemos que em 1900, né, em 69, né, da mesma época, ali, 69, os americanos chegaram na Lua. Então, assim, eles, tipo, vocês foram pioneiros, mas quem chegou na Lua foram nós. Então, tem toda essa disputa ali de publicidade, tem muitos filmes, tem muito história em quadrinhos, tem muita literatura de ficção que foi criada na Guerra Fria para mostrar essa bipolaridade, para mostrar essa temática da corrida espacial, da questão de Marte. Então, se tornou muito debatido, muito publicitário essa temática. Então, as questões aqui, elas são bem mais interpretativas do que históricas, se for analisar. Então, assim, vamos sempre ler a primeira, né, alternativa, que fica mais fácil. A corrida espacial foi uma disputa entre a União Soviética e Estados Unidos. Sim, né, então a Guerra Fria foi marcada por essa bipolaridade. A Guerra Fria, porque a União Soviética e Estados Unidos não entraram em conflito, mas patrocinaram, financiaram, investiram, né, em guerras nesse período, em vários lugares, e para que nesses territórios se consolidasse ou, né, o modo de produção capitalista ou o modo de produção socialista. Esse confronto não se limitou apenas à conquista do espaço, né, simbolizou a luta por supremacia tecnológica, ideológica, né, entre o comunismo e o capitalismo, né, entre essas duas potências. Essa questão é verdadeira, não tem como essa questão ser falsa. Então, se ela é verdadeira, eu fico com a letra A, com a letra B, e só, né? A letra A e a letra B. Então, e aí eu vou, assim, para outras questões, por exemplo. A segunda já me difere, e as duas últimas. A segunda diz que o cartaz mostra o astronauta erguendo o símbolo da União Soviética com a foice, representando o poder militar, enquanto o martelo representa a indústria bélica. Não, nós sabemos, quem gosta, quem não gosta, não interessa, mas tem que saber sobre, né, a política comunista na União Soviética, que esses dois instrumentos que estão sendo erguidos por um astronauta representa a classe trabalhadora, que é essa visão, né, marxista, depois interpretada por Lenin, depois por Stalin, que a classe trabalha, que o socialismo, né, ou leia-se comunismo também na União Soviética, era um governo da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. Então, nós temos aí a foice, representa o campo, né, os trabalhadores do campo, e o martelo representa os trabalhadores urbanos. Não tem nada de que a foice representa aqui, que fala o poder militar, né? Não tem nada foice com o poder militar, então falsa. Se ela é falsa, eu vou direto na B.
É, falar que o astronauta Yuri Gagarin, né, representado no selo, foi o primeiro homem americano a viajar no espaço em 61. Não, Yuri Gagarin foi um astronauta soviético. Até pelo sobrenome vocês já começam ali a perceber, né? Então não está difícil essa questão aqui, né, que é sobre a Guerra Fria, questão 13, tá? Voltamos lá na 23, e agora vamos por ordem cronológica. Eu creio que nessa edição não vai cair sobre planos econômicos, tá? Porque já foi um tema meio que caiu em 2023, eu tenho uma impressão, né? Mas não quer dizer que vocês não precisam saber, né? Então, assim, aqui, o PAC, quando a gente fala de programa de aceleração do crescimento, é sempre o Lula, sempre o governo do Lula, que vai usar o governo do Lula que usou essa terminologia de programa de aceleração do PAC. Então, o Lula está onde aqui? Está no B. O B é o 4. Mas aqui ficou difícil, né, professora? Porque veja só, deixa eu diminuir aqui para facilitar para vocês a visualização. Fica difícil, prof, porque olha só, em todo lugar tem B aí, ó, se você for ver. Ó, vamos pegar aqui. Tinha falado que o PAC é o 4, né? 4 é o B. Então, aqui, ó, 4B, 4B, e a A também tem 4B. Aí, se você olhar a C, a D e a A, o que vai diferir é a 1, né? Então, se você souber o 1, plano cruzado. Plano cruzado lembra quem, né? Vou pensar um pouquinho, né? Lembra Sarney, na época que vocês, né, estavam longe ainda de estarem vivos, mas assim, tem que entender que todos os presidentes, quase todos os presidentes tinham planos. Tinha uns que não tiveram, tá? Então, quando a gente fala de plano cruzado novo, né, nós estamos falando do governo do Collor. Quando a gente está falando de plano real, nós estamos falando do plano que hoje existe no nosso país, que foi criado lá no governo, né, do Itamar Franco, tá? Isso é bem interessante, né? Então, o plano real, ali o 2, né? O 2 é o D, mas o 2 também estaria na letra A, na letra C e na letra D, porque de tão fácil que é, então não dá para usar ele. Então, essa é uma questão que, na verdade, você usa para saber, para conhecer um pouco sobre os planos que surgiram no Brasil no período, né, democrático, que é pós ali a redemocratização de 1985. Então, falou de plano cruzado é o Sarney, o PAC é o Lula, o plano real é Itamar Franco. O Avança Brasil ali, que vocês estão vendo, é do Fernando Henrique Cardoso, né, que foi aí anterior ao governo do Lula, foi o presidente que se beneficiou porque ele participou desse programa que criou o Plano Real, né, na época do Itamar Franco. Depois foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, porque não existia direito à reeleição para presidente do Brasil na nossa última Constituição. Foi uma emenda que foi feita, então, aprovada no governo dele, ele se beneficiou e ficou, né, mais um mandato. Então, os planos aqui vocês têm que dar uma boa estudada, uma boa lida, né, mas eu creio que não vai cair esse ano, não. Das bombas atômicas, nós falamos, e aqui sobre a demarcação de terras indígenas, que eu tinha comentado com vocês, né? Então, quando eles forem falar sobre povos originários do Brasil, eles estão falando sobre os povos indígenas. É uma questão que fala sobre a demarcação de terras, mas não é uma questão difícil, não, de letra A a letra D, né? A resposta correta é a letra B, que fala sobre que as terras demarcadas são garantidas pela Constituição Federal. Então, hoje a Constituição Federal, ela então tem ali, né, no seu conteúdo, né, essa questão ali da demarcação de terras, né, então esses povos que vivem em terras aí são protegidos aí por meio dessa Constituição, então você pode invadir terras demarcadas, né, enfim, elas são terras aí que visam garantir a sobrevivência dos povos originários do Brasil. Estou falando com vocês aqui, mas eu estou atualizando aqui a questão do conselho de classe que está ocorrendo.
As outras questões, elas são falsas, porque assim, ó, as terras demarcadas beneficiam apenas os povos indígenas. Não, né? As terras demarcadas protegem a nossa nação. Sempre eles vão colocar a situação de favorecimento dessas terras para todo mundo. As terras demarcadas prejudicam a preservação ambiental. Não, as terras demarcadas protegem, né, a preservação ambiental, porque protegem, né, a fauna e a flora original. Marco temporal, uma tese jurídica que defende o direito que os povos indígenas permanecerem nas terras que ocupavam desde a colonização. Não, isso aqui nós discutimos, acho que ano passado, sobre o marco temporal, né? O marco temporal, na verdade, ele está na direção de prejudicar os direitos dos povos indígenas. Então, sempre que cair marco temporal, vocês vão ligar que os povos indígenas são contrários ao marco temporal. Marco temporal, então, é uma tese jurídica que, na verdade, está determinando que os povos indígenas teriam que comprovar que aquela terra realmente é de direito deles antes, né, da promulgação da última Constituição brasileira. Nós sabemos das dificuldades, né, que os povos indígenas têm para enfrentar populações que vivem ao seu lado, que estão ligados, né, aos grandes nichos econômicos, e também do modo de vida dos povos indígenas em não ter documentos e nem usar, né, de fontes escritas para suas relações políticas e relações econômicas. Então, eles não têm como comprovar determinadas situações, até porque muitos desses povos, eles acabavam migrando de um lugar para o outro para se afastar dos perigos, né, do avanço dos latifúndios. Então, muitos desses grupos tiveram que sair de suas terras originais e ir para outras terras mais para o interior do Brasil. Então, um marco temporal, na verdade, não vem de encontro com os povos indígenas, tá? Então, sabendo disso, vocês teriam condições aí vão ter condições de responder muitas questões. Já analisamos sobre a Era Vargas, e aqui tem sobre a Comissão da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade é uma comissão que foi criada ali, né, ganhou muita força essa comissão no governo da Dilma. Acho que até por conta que a Dilma foi uma militante que sofreu, né, sofreu alguns problemas com o DOPS, quando havia ditadura, e daí como ela se transformou em presidente, e tinha uma pressão da sociedade civil, das famílias que tiveram seus filhos mortos, seus maridos, enfim, pais, né, que sumiram durante a ditadura, houve, então, a necessidade de se criar no Brasil uma comissão para investigar, né, a violação dos direitos humanos que ocorreram aí, que ocorreu nesse período da ditadura. A Comissão Nacional da Verdade existe em outros países, não é só no Brasil não, tá? A Comissão Nacional da Verdade existe em vários países da África, em vários países da América Latina, onde ocorreram também governos ditatoriais. A Comissão Nacional da Verdade, ela não tem o direito de ir lá e condenar. É mais investigatório, tem Comissão Nacional da Verdade ligada ao Congresso, a instituições universitárias e a instituições filantrópicas, tá? Então, assim, foi feita uma comissão grande com pessoas de diferentes profissões, advogados, diferentes economistas, políticos, familiares, e essa comissão, então, ela foi buscar informações, relatou dados, mostrou nomes de pessoas que violaram os direitos humanos, né, e recomendou coisas. Recomendou, por exemplo, que eles fossem punidos, mas não que a Comissão Nacional da Verdade tenha esse poder de condenar, né, pessoas que violaram os direitos humanos. Sabendo disso, então, por exemplo, né, a questão aqui, a penúltima questão, que é falsa ali. A Comissão Nacional da Verdade estipulou indenizações a serem pagas. Não, ela não tem esse poder de estipular, tá? Ela não tem esse poder de estipular, ela tem como recomendar que foi feito às pessoas responsáveis, tá?
E a de cima, a questão também está errada aqui. Então, ela não consegue estipular, isso aqui não é verdadeiro, ela não tem esse poder. A Comissão Nacional da Verdade recomenda em seu relatório, entregue em 2014, a lei da anistia, que suspende punições aos militares acusados de violação dos direitos humanos no período da ditadura. Não, gente, ela não vai recomendar a lei da anistia. Ainda mais uma lei que suspendia punição aos militares, que muitos deles estavam ligados à violação dos direitos humanos, tá? Então, ela não recomendou essa lei. Até porque, se você olhar na última questão, fala assim, ó, a Comissão Nacional da Verdade recomendava ao Estado brasileiro que as pessoas apontadas como responsáveis pela violação dos direitos humanos na ditadura fossem responsabilizadas. Ela recomenda. Do ponto de vista civil, criminal e administrativo, o relatório afirma que essas pessoas não podem ser beneficiadas pela lei de 79, que é a lei da anistia. Então, a questão última, se ela é verdadeira, a antepenúltima é falsa. Porque a lei da anistia foi, na verdade, para beneficiar aqueles que violaram as leis. Claro que beneficiou outras pessoas, por exemplo, que foram decretadas como pessoas ligadas a movimentos de guerrilha no Brasil, de resistência, que estavam infringindo as leis, mas, de certa forma, a lei da anistia, criada em 79, pelos próprios militares, para que eles não fossem julgados nem condenados pelos crimes que alguns deles cometeram ou estavam envolvidos, tá? Então, eu creio que não vai ter nenhuma questão sobre a Comissão Nacional da Verdade nessa edição, mas vai ter sobre ditadura. Falando sobre ditadura, já falando sobre essa Comissão Nacional da Verdade, tem uma questão que lá na 2024, que é a última questão aqui, deixa eu ver. Acho que foi a última questão. Que foi bem. Eu até falei para os alunos, nossa, que questão fácil. Que foi essa questão aqui de, tipo, fazer um liga, assim, sabe? Ah, gente, essa questão é super fácil, porque olha só, né? Golpe de 64. Letra C, por exemplo. Né? Motivada pela tensão política, medo do comunismo, apoio de setores da sociedade civil e do governo dos Estados Unidos. O que aconteceu? Foi o golpe de 64, tá? Se ficar em dúvida, porque tinha duas questões com um C, né? Daí, a 2, investigou e relatou violações de direitos humanos sofridas durante a ditadura militar. Comissão da Nacional da Verdade, que o cara tinha estudado em 2023. Então, veja, uma coisa carrega a outra. Se você estuda para a prova do ano passado, por exemplo, muito do que vocês estudaram aqui, vocês vão ter condições de acertar esse ano, porque eles pegam tipo, pelo menos um pouquinho, sabe? Ah, não vou pedir nada sobre a Comissão Nacional da Verdade, mas vou colocar um ponto numa questão mais geral sobre ditadura da Comissão Nacional da Verdade, como foi o que aconteceu aqui em 2024. Eles não cobraram uma questão específica sobre a Comissão Nacional da Verdade, eles colocaram esse item numa questão sobre a ditadura. Nós sabemos que o presidente João Goulart foi o último presidente do Brasil antes do golpe militar de 64, tá? E tentaram já minar o governo dele já em 1900, né? E 61, quando foi adotado o parlamentarismo no Brasil. Então, uma das alternativas referente ao plebiscito que foi realizado em 6 de janeiro de 63 no governo de João Goulart, né? Então, assim, bem bacana aí, né, essas informações. E ali, né, movimento social no período chamado de redemocratização brasileira, diretas já, que é esse tópico que eu tô achando que pode ser que caia, porque ele é um movimento que surge em 84 por conta das eleições para presidente que ocorreu em 85. Não deu em nada o movimento das diretas já, no sentido assim, lutava para que tivesse eleições diretas, o povo escolhesse o seu presidente. Não houve isso porque as eleições de 85 foi indireta, então a emenda chamada direta já não foi votada pela maioria no Congresso, né? Mas foi um movimento tão grande que impulsionou as lutas pela volta da democracia, mostrando que o brasileiro, que a brasileira e o brasileiro, o povo brasileiro, já não aceitava mais instituições ditatoriais no Brasil, né? E dali para frente, a luta pela democracia só se intensificou. Então, fiquem alertas para estudar movimento diretas já. Muito bem. Aí, o que acontece? Terminando esse período da ditadura, nós temos o governo do Collor, como eu disse para vocês, né? Uma questão complicada, porque pedir uma questão específica sobre o governo de um presidente, né? Não é algo assim que
como que eu vou dizer, não é algo assim que é recorrente, né? Então, aqui tem uma questão específica do presidente Collor. O presidente Collor foi. Por que, que o governo Collor é importante? Porque a eleição do governo Collor é importante. Porque, como eu disse para vocês, em 1985, nós tivemos uma eleição indireta no Brasil, que o presidente vencedor, não pelas mãos, né, da população brasileira, foi o Tancredo Neves, mas ele morreu. Daí assumiu, né, o seu vice, que foi o José Sarney. O José Sarney, então, foi o primeiro civil a governar o Brasil pós-ditadura, mas eleito indiretamente, como vice do Tancredo Neves. Então, a primeira eleição direta que o povo voltou à urna para escolher o seu presidente foi a eleição que escolheu para presidente o Fernando Collor de Mello. Por isso que ele é importante, porque o Collor foi o primeiro presidente é, é, que voltou, o primeiro presidente escolhido pelas mãos, né, do povo, do voto popular. E o seu governo teve um problema, porque a nossa democracia já se fragilizou, né, porque nesse governo dele, porque ele passou por um processo de impeachment. Então, o próprio irmão dele, o Pedro Collor, foi até as mídias sociais da época, a revista Veja foi um importante meio de comunicação, fez uma entrevista com o irmão dele, o irmão do presidente, e o irmão do presidente, Pedro Collor, disse assim, olha, tinha caixa 2 na campanha do meu irmão. Eu acho que teve uma briga pessoal lá de família e o irmão dedurou o outro, né? É, fato, né, que o problema familiar era da família do presidente do Brasil, tudo bem. E o Pedro Collor denunciou, então, né, as irregularidades na campanha eleitoral como caixa 2 do seu irmão. Aí isso foi investigado, foi aberta uma CPI, né, que é uma comissão parlamentar de inquérito, e realmente foi, então, né, foi observado as irregularidades. Caixa 2 na campanha, e houve, então, um processo de, 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 de campanha em prol do impeachment, que ficou conhecido como os caras pintadas. São os jovens estudantes do Brasil que foram para as ruas de verde e amarelo para serem favoráveis, né, ao impeachment do Collor. Os caras pintadas, então, esse movimento aconteceu em várias capitais do Brasil, como esses, por exemplo, que foram para as ruas a favor do impeachment da Dilma e tudo mais, né? Ou esses outros que foram também, estão indo, né, em prol da anistia e tudo mais. Acontece, né, em tempos no Brasil. Então, aqui, o que está errado, né, nas alternativas B, C e D? Fernando Collor de Mello renunciou ao cargo de presidente antes que o Senado votasse sobre seu impeachment, o que fez com que todo o processo fosse encerrado. Letra D está errado, por quê? Ele quis dar esse meio ele tentou, na verdade, renunciar antes de ser impeachmentado, mas não deu certo para ele. Foi impeachmentado, Collor ficou 8 anos sem concorrer a nenhuma eleição, e hoje ele tem um cargo político. C, um dos fatores que motivou os caras pintados foi o escândalo de corrupção envolvendo a primeira-dama, Rosana Collor. Não. O escândalo foi em relação às campanhas eleitorais, Caixa 2, né? Seu tesoureiro, PC Farias, que inclusive depois de um tempo foi morto, né? Foi encontrado morto num hotel com a sua companheira. Letra B, o movimento dos caras pintadas tinha como objetivo o impeachment do então presidente Collor. Até aí tá certo. E teve origem nos partidos políticos como o Partido da Reconstrução Nacional. Não tinha esse partido. O movimento, o Caras Pintadas, claro que teve a participação ali da UNE, que, né, tinha um vínculo mais à esquerda, só que foi um movimento que não foi de um partido específico pelo impeachment, né? Ele foi a unidade, a identidade, o retorno das massas estudantis, né? E de uma população letrada nas ruas, que envolvia várias vertentes ideológicas e partidárias, né? Muito bem. Olha, galerinha, tem essa questão aqui do clima, que é uma questão mais geral, aqui caiu em 2024, tá? Eu quero só ir para essa questão aqui
do voto feminino, que eu acho que é bem importante, questão 14, né? Então, antes mesmo de 1932, quando a mulher conseguiu o voto, ter acesso ao voto, mas constitucionalmente só em 34, no Brasil, em 1928, nós tivemos, né, em algumas regiões, outros cenários. Então, aqui, aparentemente, as pessoas pensariam, está errada, né, dizer que em 1928 nós já tínhamos aí uma mulher à frente, né, de um posto político. Essa questão é verdadeira, até porque ela é tão detalhada que ela não seria errada. Então, falar que em 1928 nós tivemos a candidatura à prefeitura de Lages, lá no Rio Grande do Norte, falar sobre a Berta Luz, por exemplo, uma das fundadoras, né, da nossa Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, e foi uma das pioneiras, né, nesse movimento pelo direito feminino. Não dá para não falar de Berta Luz, não dá para não falar sobre a Luísa Soriano. Então, essa questão, ela geralmente é acertada por meninas, porque as mulheres estudam muito sobre a sua própria história, né? Então, a questão 14, a única que está errada é a 2. O voto feminino no Brasil foi conquistado logo após a Primeira Guerra Mundial em 21, e incorporado à Constituição, equiparando assim o voto das mulheres e dos homens, né? Constitucionalmente, em 34, a mulher, então, tem ali acesso ao voto, né, pela Constituição em 34, mas no Estatuto da criação do Código Eleitoral já se previa, então, né, a participação de mulheres. Então, foi na década de 30 e não na década de 1920. Tem algumas outras questões que eu não dei conta, né, sobre o apartheid, por exemplo, aqui no 15, que é bem interpretativa na edição de 2024. E em 2023, uma outra questão bem interpretativa, que é mais análise de gráfico, que é a questão sobre, né, o racismo estrutural, a desigualdade social ainda entre brancos e negros no Brasil. Essas questões, elas não precisam ser ali, né, colocadas, essa situação, porque ela é uma questão mais interpretativa. Só essa do apartheid aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre, na África do Sul, nós tivemos esse sistema, né, que é um sistema de racismo estrutural e constitucionalizado por essa segregação racial chamada apartheid, que vai acabar lá com o governo do Mandela, né, em 1994 acaba o apartheid, e ele decretava, né, que em determinados lugares os não brancos não poderiam circular, que é o que fala, né, na placa ali, ó. Então a placa diz, né, que não pode circular pessoas que não são brancas ali. Então, por isso que em uma das alternativas, que é a 2, que está errada, diz que essa segregação, né, a placa está indicando que o movimento de vir só poderia ser possível com um tipo de passaporte. Em alguns casos, sim, eles tinham que mostrar um passaporte para continuar as viagens e entrar em alguns espaços. Mas essa placa especificamente, então, por isso que é uma interpretação de texto. Ali não está dizendo, entre se você tiver o passaporte. Especificamente está falando, não entre, não pode entrar não brancos ali. Então, é uma questão de interpretação de texto, tá bom? Galerinha, eu vou terminar por aqui esse aulão. Eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Porque agora eu vou entrar no conselho de classe. Sucesso no PAC 2, sucesso mesmo. Eu indico o canal do professor Pedro, que é o canal Parabólica, para temas relacionados à história, e assuntos mais complexos, que eu não sei se vai dar tempo para o PAC, mas vai ter tempo para o PSS, é o canal História Não Contada do professor Pedro. É um excelente canal, um canal, assim, muito bom, para que vocês possam, né, acessar os conteúdos. Muito bem? Então, deixa eu parar aqui a apresentação. E vou parar a gravação também, e depois eu coloco essa gravação no meu canal do YouTube e no Class também, para que vocês possam acompanhar. Sucesso na prova, gente, tá? Domingo, relaxe, que vai dar tudo certo. Conectem as informações, saibam quais são as questões mais corretas ou incorretas, e confiem em vocês que vai dar tudo certo.